Qual é, rapaziada? Eu sou o Felipe. Eu sou o Carlos. E a gente vai apresentar aqui os 5 clubes mais improváveis que chegaram na final de uma Libertadores, né, Carlinhos? É isso, rapaziada. Os clubes aí, que ninguém botava fé. O primeiro clube dessa lista vai ser o Deportes Cabriola, que é um time que atualmente joga pela segunda divisão do Chile. Fundado em 1977 e com apenas 4 anos de fundação, o Deportes Cabriola conseguiu uma ascensão meteórica e com um dos melhores times da América na época, chegou na final da Taça Libertadores, de 1981. E hoje você vai conhecer a campanha maravilhosa desse time chileno. O time chileno iniciava sua jornada na Libertadores no grupo 5, onde lá estavam os clubes como Sporting Cristal do Peru, Universidade do Chile e Torino, também do Peru. O Cobreola teve um início não tão bom, conseguindo apenas 3 empates em 3 jogos, mas depois engrenaram e nos jogos do retorno embalaram 3 vitórias em 3 jogos e se classificaram em primeiro do grupo 5. Com a classificação, o clube chileno caiu no grupo B, onde estavam Nacional do Uruguai e Peñarol, o famoso grupo da morte. E o clube chileno surpreendeu. No primeiro jogo ganhou de 2-1 fora de casa contra o Nacional e no segundo jogo ganhou de 1-0 também fora de casa do Peñarol. E com as decisões dos últimos 2 jogos sendo em sua casa, o time chileno se impôs e venceu o Peñarol por 4-2 e empatou o último jogo em 2-2. Assim, se classificando em primeiro lugar do grupo, enfrentando o poderosíssimo Flamengo de Zico, na final de 3 jogos. No primeiro jogo, de ida, o Flamengo ganhou por 2-1, com 2 gols de Zico. No jogo de volta, o time chileno mostrou muita raça e esperança aos seus torcedores e venceu por 1-0, mas na finalíssima não teve jeito, né, rapaziada? O Flamengo aplicou 2-0 com 2 gols novamente de Zico e se tornou campeão da Libertadores de 1981. Então, o segundo time dessa lista é o São Caetano. Rapaziada, é o time que atualmente está disputando a Série D, caiu bastante de rendimento, que em 2002 foi finalista da Taça Libertadores e até hoje é considerado o maior feito da história do clube, algo que é interessante. A Ação Deportiva São Caetano começou a Libertadores no grupo 1, onde teve 4 vitórias e 2 derrotas, passando em primeiro lugar do grupo e se classificando para oitavas de finais, onde acabaria enfrentando a Universidade Católica do Chile. No jogo de ida no Chile, o time paulista acabaria empatando por 1-1. No jogo de volta, o placar acabaria se repetindo e indo para a dramática disputa de pênaltis, onde o São Caetano passou no placar de 5-3. Dando início às quartas de finais, o clube São Caetano acabou perdendo o jogo de ida por 1-0 para o fortíssimo e tradicional Peñarol, porém no jogo de volta, o clube paulista se superou e ganhou a partida de 2-1, levando novamente o jogo para as penalidades. Assim conseguiu se sobressair e ganhar por 5-2. Já com um feito histórico, o São Caetano chegou nas semis, onde enfrentaria o América do México. Fazendo um jogo perfeito, o clube paulista venceu por 2-0 em casa e colocando um pé na decisão. No jogo de volta, seguraram os mexicanos e empataram por 1-1. O São Caetano chegou muito forte e confiante para sua primeira final da Liberta e acabou vencendo o primeiro jogo do Olímpia lá no Paraguai por 1-0. O jogo de volta foi em sua casa com 40 mil torcedores prontos para cantarem e gritarem "é campeão". Porém, o time paulista perdeu o jogo por 2-1 de virada e o jogo iria novamente para os pênaltis, onde o São Caetano foi muito feliz nas oitavas e nas quartas, porém o seu destino deixou que dessa vez batesse na trave e o time paulista perdeu por 6-3 nos pênaltis. O terceiro clube dessa lista é o Nacional Asunción, que participou apenas de 6 edições da Libertadores e nunca, jamais passou da fase do grupo, exceto 2014, que o time fez uma campanha excepcional e chegou até a final. O clube paraguaio teve início na Libertadores no grupo 4, onde enfrentaria uma pedreira, o atual campeão da Libertadores, Clube Atlético Mineiro. No grupo 4, o Nacional de Asunción passou apertado, em segundo lugar do grupo, atrás do Galo e 1 ponto acima do Zamora da Venezuela. Com a campanha de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, nas oitavas o clube paraguaio enfrentaria uma pedreira também, o Vélez da Argentina. Porém, no primeiro jogo dentro de casa, o Nacional venceu por 1-0, e no jogo de volta na Argentina, os paraguaios seguraram o Vélez e conseguiram um empate por 2-2. Um ótimo resultado que garantiu o Nacional nas quartas, onde enfrentou outro clube argentino, o Arsenal de Sarandi. O primeiro jogo foi na casa dos paraguaios e, garantindo o favoritismo por ter eliminado um dos favoritos da competição, venceu por 1-0. E no jogo de volta, o Nacional montou uma muralha defensivamente e segurou o jogo, que terminou por 1-0 para os argentinos.
Na semifinal, os paraguaios iriam enfrentar o clube de Arrascaeta, o Defensor do Uruguai. No jogo de ida, novamente na sua casa, o Nacional de novo muito bem, conseguindo um resultado extremamente confortável de 2-0, precisando só segurar no jogo de volta. E adivinha, seguraram. O Defensor, e por muito pouco, não deixam a partida ir para os pênaltis, que terminou em 1-0 para os uruguaios. Mas o que importa mesmo é a final, não é? Onde enfrentariam o time do São Lourenço, time do Papa. Na partida de ida, foi um jogo muito parelho, onde acabou ficando por 1-1, e a decisão iria lá para a Argentina, onde São Lourenço acabou campeão novamente em um jogo muito parelho, decidido com um gol de pênalti do meio-campista Ortigosa. Rapaziada, esse é o quarto clube da nossa lista, é o clube Independente Del Valle do futebol equatoriano. Clube que em 2016 fez um feito não muito esperado pelos seus torcedores e por ninguém. Foi ter chegado na final da Copa Libertadores. A primeira vez, né? A primeira vez na história do clube. Primeira vez da história do Independente Del Valle. A jornada do Del Valle começou nos playoffs, tendo que ganhar e passar para a disputa da fase de grupos. Naquela ocasião, o time do Equador enfrentou o Guarani e passou um sufoco enorme, passando no agregado de 2-2, se classificando pelo gol fora. Com a classificação, o Del Valle caiu no grupo 5, que seria uma pedreira, tendo como adversários o Atlético Mineiro e o Colo-Colo. O clube se portou bem e acabou se classificando em segundo lugar, apenas atrás do time mineiro, o Galo. Nas oitavas, a eliminação do Del Valle já era certa, onde acabaram enfrentando o River Plate, atual campeão da competição, porém o time equatoriano se superou e acabou vencendo a partida de ida em sua casa por 2-0. No jogo de volta, os argentinos não conseguiram passar da retranca do adversário e venceu por 1-0, assim dando a vaga nas quartas de finais para o Del Valle. O time equatoriano desta vez enfrentou o Pumas do México, onde venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1 em casa, e no jogo de volta o placar se repetiu, mas dessa vez quem venceu foi o Pumas. Nas penalidades, o Del Valle acertou todas as suas batidas e se classificou para a semifinal, que novamente foi histórico, quando conseguiu eliminar o grande Boca Juniors com 2 vitórias, no jogo da ida por 2-1 e no da volta por 3-2, fazendo uma campanha irretocável. O clube equatoriano foi para a sua primeira final da Libertadores contra o Atlético Nacional de Medellín. Em uma partida muito pau a pau, no jogo terminou 1-1 na casa do Del Valle, deixando a decisão na casa do time de Medellín, em aberto. Só que no jogo de volta, o atacante Borja fez o gol aos 9 minutos e o time colombiano segurou o resultado até o final e se tornou campeão da Taça Libertadores. O último time dessa lista é o Deportivo Cali, um clube colombiano e super tradicional em seu país. Dessa vez, ele caiu no grupo da morte, teve reviravolta, foi uma puta de uma campanha e dessa vez ele quase e perdeu na final histórica para um dos times brasileiros que a gente vai ver agora. Na fase de grupos, o time colombiano já teria um grande desafio, onde acabou caindo no grupo da morte, que tinha como seus adversários Vélez, River Plate e Once Caldas. Em um grupo muito disputado, o Deportivo Cali passou em segundo lugar, com 3 vitórias e 3 derrotas, apenas atrás do Vélez da Argentina. Com início às oitavas de final, o Cali enfrentou o Colo-Colo, onde conseguiu vencer no jogo da ida por 2-0 em sua casa, e na volta só bastou segurar o Colo-Colo, quase cedendo a classificação, mas os colombianos passaram mesmo com a derrota de 1-0. Nas quartas, o Cali pegou a zebra da competição, o clube uruguaio Bela Vista. No primeiro jogo de ida, os colombianos venceram por 2-1, e no jogo de volta conseguiu um empate por 1-1, se classificando assim para as semifinais. No primeiro jogo na Colômbia, o Cali atropelou e passou em cima do Cerro Porteño, contudo, vencendo o jogo por 4-0. E na volta, em outro jogaço, o time colombiano perdeu por 3-2 do clube paraguaio e assim avançando para a sua segunda final na história, onde acabaria enfrentando o estrelado elenco do Palmeiras de Alex e Marcão. No jogo de ida, o Cali venceu o Verdão por 1-0 e estava a um passo de se tornar o campeão da América. Porém, no jogo de volta, o Palmeiras venceu por 2-1 e levou a disputa para os pênaltis, onde o time verde do Brasil acabou sendo vitorioso da Libertadores e deixando a incrível campanha do Cali para trás.